Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos e nos nossos comentários a respeito da obra básica da nossa doutrina, o Livro dos Espíritos. Estamos aí na segunda parte do livro, no capítulo 9, e nós estaremos comentando exatamente neste vídeo aqui as perguntas de 456 até a pergunta de 472. Tomamos a liberdade de intitular aqui este vídeo: a influência dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Sabemos que esse tema é bastante relevante, possui bastante curiosidades, bastante perguntas, né? Então, recomendamos a você que pause esse vídeo, faça a leitura dessas perguntas, das respostas ditadas pelos espíritos superiores, depois volte para cá, para que juntos nós possamos consolidá-las e refletir cada vez mais sobre elas e dar então sequência nos nossos estudos. Na certeza de que o estudo esclarece e faz com que a gente viva cada vez melhor, vamos estudar para então viver e amar cada vez mais o próximo? Bom, iniciando os nossos comentários a respeito de uma questão que deve ficar muito clara. Nada é oculto do lado de lá. Que a visão que nós temos do outro mundo, e aqui o que eu quero dizer é justamente a visão que o espírito tem, é a visão da alma. São as energias, são o sentimento, e isso não tem como ocultar. O que isso quer dizer? Ao lermos as primeiras perguntas iniciais, já fica claro a nós a seguinte questão: eles conseguem sim saber o que nós pensamos e coisas que nós achamos que estamos ocultando aqui de alguém. Do outro lado, há uma empilhada que sabe do que estamos fazendo. Porque o que fica claro, o que fica evidente é a nossa essência. Assim sendo, uma questão que nós devemos já tirar aí de reflexão para nós. Aquilo que nós escondemos tanto, aquilo que nós tentamos às 7 chaves esconder de todos, com a desencarnação, não será mais algo irrevelado. Por isso que falam, né, que a verdade sempre aparece. Então, é aquela ideia. Às vezes aquela pessoa que passa a vida inteira fingindo de boazinha, mas a essência é má, do outro lado eles sabem perfeitamente que tipo de essência que ela é. É saber olhar com os olhos da alma. E isso eles falam que os espíritos conseguem ver. E eles veem tudo o que eles querem, mas nem tudo lhes é chamado a atenção. O que eles querem dizer com isso? É importante que a gente entenda que existem as divisões e diferentes classes de espíritos. Nós somos espíritos. Tem coisas que nós, olhamos e não nos chamamos a atenção. A mesma coisa do outro lado. Existem classes de espíritos superiores que situações cotidianas, supérfluas, que não possuem, quando eu digo cotidiana, é que não possuem nenhum padrão vibratório elevado, para eles não lhes chama muito a atenção. Mas, se no seu cotidiano, melhor dizendo agora, existe um padrão elevado de pensamento, de vibrações, de atitudes de caridade, de amor, essas atitudes chamam muito a atenção a eles, eles ficam ali, então, observando e te auxiliando. Já o contrário é o que acontece com espíritos inferiores. Eles se comprazem com aqueles momentos de prazeres superficiais, de mentiras, de calúnias, de ocultações. Então, tudo isso está muito bem diferenciado nessas questões, certo? E olha que questão interessante. A pergunta de 459, Allan Kardec questiona: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha a resposta. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha que interessante isso. Aí talvez você estar se questionando de reflexões que nós fizemos em vídeos anteriores sobre a questão relacionada ao livre-arbítrio. Aí você falou, mas se eles me influenciam, e às vezes, certamente, igual a resposta foi ditada, às vezes é ele que me dirige, onde é que então estaria meu livre-arbítrio? Só que o que acontece? Nós temos consciência disso? Não. Nós temos clara divisão do que é meu e o que é deles? Não. Aí que está. A influenciação, o início do pensamento, é isso que nós devemos entender aqui e que nós devemos aprofundar os nossos estudos e não confundir as coisas e sair aí replicando informações mal interpretadas. Então vamos aqui dividir bem direitinho para que a gente possa entender. A ação, a concretização da ação, ela depende de mim. Agora, o início dela não necessariamente partiu de mim. O
Quer ver uma situação hipotética para a gente poder entender melhor como que funciona essa influenciação? Eu chego para você e começo a conviver com você e observar os seus atos, e eu começo a ver que você, no seu trabalho, colocando a situação hipotética, tá? Existe uma pessoa que eu acho que não gosta de você. Você nem tchum pra ela. Mas eu chego pra você e viro e falo assim: Fulano, deixa eu te falar um negócio. Ciclano ali não gosta de você, viu? Ele, sei lá, uma pessoa meio assim, meu santo, olha pra você ver, meu santo não bateu com o dele. Você vai, pega aquela ideia, nem é sua, já vem ali, aí no outro dia, o ciclano não te responde direito, tá um pouco amargurado, aí você começa. Eu realmente não gosto de mim não, eita. Ele vai tramar alguma coisa comigo. Nossa, ele vai querer pegar meu lugar. Aí que eu não sei o que tem. Entendem? Observem. O ponto de partida foi meu. Eu joguei a ideia, mas quem desenvolveu foi você. E no fundo a gente acha que sempre é nosso. E na verdade não é bem assim. A mesma coisa acontece com a influenciação. Entendem? O que nós aqui queremos aqui deixar muito claro, que a doutrina espírita nos explica, é que há uma diferença entre a questão da atuação e da influenciação. A atuação, ela se consolida mediante o momento em que nós permitimos. Aí é a questão relacionada com o nosso livre-arbítrio. A influenciação, ela ocorre em todo momento, tanto com coisas boas quanto em questões ruins. Por isso é que Deus nos deu discernimento. Por isso Jesus nos aconselhou: orai, mas também vigiai. Quer saber olhar aquilo, isso aqui não é bom, isso aqui é bom, isso aqui é justo, não é? É amor e não é? Entendem? Convém a gente fazer essas análises. Aí eles continuam, olha a pergunta de 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Olha a resposta. Quando um pensamento vos é sugerido, tende a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas das vezes é até útil que não saibas fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Olha que questão interessante. E aí tem uma nota de Allan Kardec que eu acho que convém nós aqui destacarmos ela. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém que assim aconteça. Olha que sabedoria. Então, novamente, influem nas nossas ações, nos nossos pensamentos, demais da conta. Em que sentido? No campo inicial, em que eles brotam ali a ideia. E muitas vezes o homem acredita que tudo é dele. E aí, sendo tudo dele, parte então dessa relação. E aí convém então, nós podemos aqui então diferenciarmos. Ah, João Vitor, então, eu não tenho livre-arbítrio, eu não tenho liberdade. Lógico que tem. Todo pensamento e toda coisa que chega até você, você executa? Não. Aí está o seu livre-arbítrio, aí está a sua liberdade. Entenda que quanto mais análise nós fazemos dos nossos pensamentos, quanto mais nós nos autoconhecermos, quanto mais nós fazermos esse manejo, essa vigiação, digamos assim, mais livres nós seremos. Aquele homem que vem o pensamento e logo executa, ele é o homem mais preso que possui. Ele não é livre. O homem verdadeiramente livre é aquele que consegue controlar o seu eu, controlar essas influências negativas e progredir cada vez mais. Olha que interessante isso. Olha a pergunta de 466, que interessante. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Por que ele permite que venham essas influenciações para o lado de estagnação, digamos assim? Olha a resposta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens de progredir na ciência do infinito. Daí o passareis pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, ou seja, a missão dos espíritos superiores.
desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrai, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejas praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, tereis em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. Olha que interessante isso. Isso aqui já é representado em quantas tradições, pessoal? Em quantas tradições? Até nos desenhos animados. Aquela situação que tem pode ser um desenho animado, pode ser um personagem, aí tem lá o anjinho e o capetinho. É a mesma ideia. A influenciação para o bem, a influenciação para o mal. Mas que no fim há uma escolha nossa. Há algo que parte de nós. Há uma essência nossa ali. É aí onde nós estamos falando do nosso livre-arbítrio. Lembra? Comentamos em vídeos anteriores. Não estamos destinados a nada. Não estamos fatalmente apontados para uma direção. Mas o nosso livre-arbítrio, então, nos permite essa situação. Olha que interessante isso. Aí vem. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-los ao mal? Eu quero só evoluir, mas você falou que o mal também me influencia. Posso evitar essa influenciação? Resposta. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Resumo, tem como repelir o mal? Tem, mudando a si mesmo. Porque a atração, a conexão, ela só acontece com simpatia. Nós também refletimos numa outra série nossa chamada Estudo de Viva. Vou deixar aqui em algum lugar esse vídeo, que é justamente sobre a questão do seguinte: nós abrimos porta para essa situação. Nós abrimos porta para essa afinidade, no azedume, na crítica, quando chegamos somente no pessimismo, né? Então, convém a nós refletirmos. E aí vem umas questões bastante interessantes, do tipo assim: o primeiro pensamento que vem na minha cabeça, sempre é bom? Cuidado com sempre. O que os espíritos superiores nos falam? Analisai. Se você for um bom espírito, já está em alto escalão, realmente, o primeiro instinto é da bondade, então vá. Se você for do marrom, o primeiro instinto é a maldade. Em todo caso, o que convém a nós, que estamos aqui aprendendo? Refletir. Chegou uma ideia, vou executar ela de imediato? Não necessariamente. Pegue ela e faça uma análise e se questione. O que ela tem a me ensinar? E mais do que isso, essa ideia, essa ação promoverá o bem de todos? Promove amor? Promove progresso? Se a resposta for sim, faça. Se a resposta for não, não faça. E vou mais além. Se você faça essa seguinte pergunta: essa ideia, ela promove o meu bem, mas não dos outros? Não faça. Porque nós devemos procurar fazer o bem que atenda a todos. Também refletimos isso em outro vídeo. Ah, João Vitor, mas às vezes, e isso é muito comum na nossa sociedade atual, às vezes nós temos que ser egoístas e cuidarmos de nós. Cuidado com isso daí. Quando você está falando, cuidando de nós, para que então você cuide do outro, você não está sendo egoísta, você está pensando no coletivo, porque você sabe que só pode cuidar do outro quando você estiver bem. Em suma, você cuidou bem de si, para então que possa cuidar do outro. Só que essa frase, quando mal interpretada, ela pode pensar o seguinte: ah, não, o outro já sofre, não quer me ajuda, então vou deixar ele lá e vou olhar só para mim, vou cuidar só de mim, vou fingir que eu não vejo o outro. Cuidado. Isso é ser egoísta, e isso não convém. Refletimos isso também em vídeos anteriores. E isso daí, querendo ou não, abre, né, toda a porta para essa influenciação. Por fim, para não menos importante, olha que questão interessante, a questão de 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Resposta: aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho uma certa quantia. Não penseis que tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhes depois a de aponderar da importância achada, né, daquela quantia, enquanto os outros, os bons espíritos, lhe sugerem de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono.
O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Ou seja, é através do dia a dia, é através da convivência, é através das situações do cotidiano em que as influenciações começam. Podem observar, eu quero colocar aqui esse exercício hoje para que vocês possam fazer. Reflita sobre o dia de hoje. Quantos momentos cotidianos deram porta para influenciações boas e ruins? Quer ver um exemplo? Você acordou, tá ali e tal, e aí começou. Fica mais, deita mais. Entende? Você já tá descansado. Você teve uma boa noite de sono, mas fica mais, deixa os compromissos depois, faz as coisas depois em cima da hora, sempre deu tempo, você acha que hoje não vai dar? Fica aí. Entendeu? Outro fala, não, tenha compromisso, tenha disciplina, vamos, levante. Ao homem cabe escolher, livre-arbítrio. Veio talvez uma outra situação em que alguém te ligue, e aí ela começa ali a despender ali, digamos assim, né, a te jogar um monte de informações negativas na sua cabeça. Nossa, continua, decorda. Continue e aponta só o lado negativo, faz um desabafo também, aproveita, você também é ser humano. Geralmente é assim, né? A influência eleva o padrão, muda a conversa, ou tenta fazer com que enxergue os lados positivos, veja que não é bem assim, mude isso, muda aquilo, entendem? Quando a gente faz esse estudo, e a gente começa a entender essa situação, a gente começa a ter mais cautela com os nossos pensamentos e com as nossas análises. E nós passamos a não fazer aquilo que vem de primeira, mas nós paramos e pensamos, Senhor, o que você gostaria que eu fizesse? E aí, isso nos ajuda bastante a essa distinção. Bom, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham apontado aí várias sementinhas de reflexões. Nos vemos nos próximos vídeos, dando sequência a essa questão a respeito da influenciação. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.